Olá, hoje eu vim falar sobre as três armadilhas dos pensamentos relacionados à ansiedade. Nós temos três tipos de pensamento, três armadilhas, que é o pessimismo, que é pensar o pior de uma situação, então sempre prever o futuro de forma negativa, sempre com esse viés negativo. A segunda, ela tem relação com cobrança excessiva. Então, quando eu começo a cobrar de mim excessivamente, com pensamentos, por exemplo, eu tenho, eu devo, né, exigindo demais, né, sem ter essa avaliação, esse crivo. E o outro tipo de pensamento é o pensamento tudo ou nada. Esse tipo de pensamento é aquele pensamento mais inflexível, mais rígido. E quando a gente para pensar com relação aos pensamentos, nós temos que sempre trazer para a realidade. Então, questionar esses pensamentos, porque nem tudo que nós pensamos é real. E normalmente na ansiedade, no transtorno do pânico, nós nos deixamos levar pelos nossos pensamentos. Então, questionar ajuda muito a delimitar, a ter um limite esse pensamento. Em que sentido? Quais são as evidências que esse pensamento é real? Eu tenho provas que esse pensamento é real? Todos estão meio que voltados para o lado negativo. Ele tem me ajudado esse pensamento ou não? Ou ele tem me atrapalhado? Né? Qual a probabilidade, a possibilidade desse pensamento acontecer? Então, esses questionamentos, esse diálogo interno que eu faço me ajuda ao que? A aproximar esse pensamento da minha realidade. Se ele estiver muito longe, muito distante dessa minha realidade, eu começo a usar outra técnica, que é a técnica de trocar o pensamento, né? Trocar um pensamento por outro. Troco um pensamento ruim por um bom. E assim eu vou aprendendo a lidar e a entender esses pensamentos, né? Então, refletir sobre isso. Então, outra pergunta que eu posso fazer relacionando a esses pensamentos é o quê? Se um amigo meu, um colega, passasse por esse mesmo, tivesse esse mesmo pensamento, passasse por essa mesma situação, o que eu poderia dizer a ele para ajudá-lo? Então, quando eu faço isso, esse questionamento, essas perguntas ajudam a gente separar um pouco mais e a trazer para a realidade o pensamento que dá para ser aplicado ou não. Aí eu vou ter mais equilíbrio, eu vou buscar uma saúde emocional, né, muito melhor. Então, refletir sobre esses pensamentos nos ajudam a trazer para a realidade e saber separar o real do imaginário. E esses pensamentos, se eles são funcionais ou não, se ele está me trazendo mais prejuízo ou não. Então, reflita sobre isso. É importante a gente saber separar e entender os pensamentos, para não se deixar levar por eles, porque pensamento a gente tem que cuidar para que eles não criem raízes, se eles forem pensamentos negativos, que mais me atrapalham do que me ajudam, né? Então, salve esse post se foi significativo para você, ajude outras pessoas, que é possível fazer trocas de pensamento, e eu te espero nos próximos vídeos.